Olá, boa tarde. Maria Vitória, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você me Eu ouve bem? ouço sim. Maravilha. Eu vou É, ser a de- assessora da sessão, tá? Oi? Eu vou ser a assessora da sessão. Sua Ah, sim, moderação. sim. Isso. Você prefere fazer como? Eles apresentam e logo em seguida já faz suas considerações ou apenas ao final? Não, eu acho que a gente são quatro, né? Eu acho que a gente Então, pode claro. apresentar um, a gente fala um pouquinho e depois vai passando para os outros. Pronto, pode ser então. Se fosse três, até dava para a gente fazer direto, mas quatro eu já acho muito. Uhum. O ideal é 15 minutos por apresentação e mais 5 de discussões. Daria o tempo certinho Maravilha. da sessão, né? Mas Tá, aí, se eles forem se prolongando um pouco mais, aí eu vou avisando sobre a questão do tempo. tá bom. E qual que é a ordem? Ou, pela minha agenda, porque pelo que eu vi, estava diferindo da que eles têm É, acesso. por isso que eu estou Aí, perguntando. para mim, o primeiro tá o 2447, Tá, Relações entre botar aqui na Comportamento do ordem. Motor. Aí, o segundo, 1199, o terceiro, Tá, 660 e o quarto, 1186. ótimo. Tá assim também Tá. para você? Não, não, eu tô na dúvida que eu já organizei aqui para chamar certinho, porque esse ano, ao contrário dos últimos anos, não vai ser o vídeo, né? Vai ser a Vai ser apresentação ao vivo. isso. Começa às 4h30. Vamos só aguardar o pessoal chegar. É, vamos ser pontual. Se ninguém, se nesse o 2000, a relações entre comportamento inovador e acesso à política de inovação não tiver entrada, a gente pode iniciar com algum outro que já esteja, mas a ideia é a gente não atrasar, não para até para dar tempo de ter tempo, né, igual para todo mundo. Sim, Eu só não estou aqui. Onde é que eu vejo a lista dos autores? Eu estou com os artigos, mas eu não estou aqui com a autoria. eu também não estou com eu também não estou com acesso dos autores nessa agenda. Eu acho que a gente tem que procurar nos trabalhos também, porque Talvez na programação do evento, né? na programação, porque os que entregam para a gente é sem os autores mesmo, os PDFs Isso. sem os autores. Deixa eu ver aqui se eu acho na programação, então. A programação. Eu vou fechar a câmera e o microfone rapidinho. Eu vou mudar o local, porque está muito barulho aqui por conta dos vizinhos. Aí eu vou mudar. Vou lá pro quarto. Mas é que não estava ouvindo nada, tá? Ah, pois estava latido e brigas. Mas eu vou Ah, aqui mudar. não ouvi nada, mas tudo bem.
Boa tarde, boa sessão para você, moderador, professor. Olá, boa tarde, professora Josivânia, minha vizinha de biblioteca. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estou na biblioteca ao lado da sua, tá? É, exato. No mesmo bairro, as duas. É, essa aí é a meta só do semestre, né? Para a gente ler, só do Pois semestre. é. Tem 4 minutos para iniciar a sessão, vamos esperar o pessoal entrar. É a Luciana. Eu pensei que a Amanda fosse entrar também, mas é a Luciana que vai apresentar, tá? Mas estamos aqui já. Você, eu, o Talirã, tá? Ok, acabou de entrar o Daniel também, que vai apresentar. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, gente. Ótimo. Boa tarde, Margarete, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Obrigada. Eu sou assessora de sessão suplente, que a Maria Vitória é a titular, não é isso? Isso, perfeito. Bom, então estou aqui muito bem auxiliado. Que legal. A Luciana está dizendo que não está conseguindo entrar. Mas é porque ela tem que ir lá no My Calendar, né? Entrar no login do CMEAD e ir no calendário dela. Ou pela própria plataforma do SEMEAD. Eu entrei direto por lá. Tem lá a minha agenda e já é direcionado para a sala. Eu consegui aqui o link. Eu vou mandar o link direto aqui para ela.
Bom, vamos esperar mais um pouquinho, então, porque dos 4 artigos, nós temos representantes de dois, sendo que uma autora que vai apresentar não está conseguindo entrar. Vamos esperar mais 5 minutos, e senão a gente inicia com o Daniel, tá? Que já está aí. Você que vai apresentar mesmo, né, Daniel? Vi que você é o primeiro autor. Isso mesmo. Beleza. Luciana está entrando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, seja bem-vinda. Bom, vamos iniciar aqui então, já temos metade do quórum, né? Sejam muito bem-vindos aqui à sessão da tarde de Gestão da Inovação, tá? Sou o professor Renato da UNB, vou moderar essa sessão e conto aqui com a assessoria da Maria Vitória e da Margarete. Então, estou muito bem assessorado para a gente poder seguir na nossa sessão, né? Que é agora de 4h30 às 6. Vamos ter 4 trabalhos a serem apresentados. Então, para que a gente consiga dar o tempo, né, e sermos isonômicos com todos os trabalhos, a ideia é que cada um apresente em até 15 minutos, né, porque ao contrário de edições anteriores, nesse ano nós não teremos vídeo, a apresentação é ao vivo. Então, peço aí que respeitem o prazo, claro, a gente não quer atrapalhar a apresentação de ninguém, mas que respeitem esse prazo até para a gente poder ter tempo de debater as questões e que todos consigam apresentar e ter o mesmo tempo de apresentação e também de debate, tá? Vamos começar. Assim, para variar, igual outras edições também do SEMEAD, geralmente a gente tem duas sequências distintas de artigos a serem apresentados, e aí a gente aqui tem que escolher algum critério. Mas, bom, então vamos começar pelo que eu tenho aqui no meu painel. É bom que já está meio que na ordem das pessoas que já estão aqui. Primeiro trabalho, então, vai ser o Design de Negócios, Experimentação e P&D Regulado, lições de um projeto inovador no setor elétrico brasileiro. Será apresentado pelo Daniel, que já está aqui, certo? Isso mesmo, professor. Então, Daniel, fique à vontade, quiser compartilhar já a sua apresentação. É, vocês estão vendo a minha Estamos vendo em apresentação? modo de apresentação. Perfeito. Perfeito. Bem, então vamos lá. Bem agora tá passando um carro de som aqui em casa. Deixa eu fechar a janela. Boa tarde, então. Eu sou o Porque não Daniel. ouvimos, tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Eu sou doutorando em administração aqui na FEA USP, né, sob orientação do professor Guilherme Eriplonski. Estou terminando o meu primeiro ano. Eu também sou pesquisador do CPQD, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, localizado em Campinas, interior de São Paulo, da onde eu estou falando agora. Eu também atuo no TECOA, que é um hub de inovação, tecnologia e sustentabilidade, incubado dentro do CPQD. E hoje eu apresento, como o professor colocou, os resultados do artigo Design de Negócios e Experimentação em P&D Regulado, lições de um projeto inovador no setor elétrico brasileiro, né? Que foi desenvolvido a partir de um caso real do setor elétrico, envolvendo tanto o CPQD, que é a entidade com a qual eu faço parte também, a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, e a IPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas. Eu vou falar um pouquinho melhor dos papéis dessas duas entidades ao longo da apresentação. O ponto de partida para esse estudo foi o reconhecimento de uma lacuna que é histórica, né? Onde muitos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, o famoso P&D, ou PDI também como é conhecido, geram resultados técnicos aplicados, como, por exemplo, artigos, patentes, registros de softwares e até mesmo protótipos físicos que, na maioria das vezes, que muitas vezes, não chegam de fato ao mercado, né? Isso acontece em vários setores, mas especialmente no setor elétrico, que possui um investimento obrigatório em P&D, por meio de um programa que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, isso tem se mostrado de uma forma bastante expressiva, né? Nesse setor, houveram investimentos muito expressivos ao longo dos últimos anos, né, na casa de bilhões, porém com uma grande dificuldade exatamente na conversão de resultados de P&D
em soluções comercialmente viáveis, né? Algo em torno de 10% dos projetos, de fato, alcançaram TRLs finais aí ao longo de um pouco mais de 20 anos de programa. Assim, né, há uma percepção prática, né, tanto dos dados quanto de quem atua no setor, de que faltam mecanismos para testar hipóteses de valor e de mercado durante a execução desses projetos de P&D, em especial no setor elétrico, né? E é esse ponto que esse trabalho se insere e é essa lacuna que o projeto, o trabalho, o artigo se propõe a explorar. O estudo, então, ele se orientou por 3 perguntas principais, né? Buscando entender de que forma ferramentas de design de negócios podem contribuir para estruturar modelos de negócio viáveis em tecnologias emergentes, como estratégias de experimentos, de experimentação rápida, podem acelerar a validação de hipóteses e a identificação de segmentos de clientes em contextos de alta incerteza, e 3, quais os desafios e aprendizados práticos emergem ao aplicar essas abordagens em projetos reais de P&D regulado. O estudo ele buscou combinar 3 vertentes, né? A literatura de inovação em modelos de negócio, os métodos de design e Lean Startup e a natureza regulatória dos programas de P&D e inovação. E, para isso, também utilizou o Design Thinking como uma lente analítica para tudo isso. Então, como estrutura metodológica, né, a gente também optou por uma pesquisação, né, por permitir essa interação entre pesquisa e prática, né, através de ciclos iterativos, ideação, experimentação e aprendizado, que são características da abordagem do Design Thinking, que é a nossa abordagem analítica. E a gente seguiu para isso a estrutura do framework de duplo diamante do Design Thinking, que é dividida em 4 fases, né? Partindo de uma análise de contexto do ecossistema, passando por uma modelagem de negócios e hipótese de valor, experimentação de hipóteses no mercado e depois o refinamento dessa estratégia de negócio. Além disso, o contexto empírico adotado no estudo foi um projeto real, né, de P&D regulado, financiado aí pela CEMIG no âmbito do P&D ANEEL e executado tanto pelo CPQD quanto pela EPAMIG. O foco desse P&D, desse projeto de P&D, é exatamente a integração entre geração solar e produção agropecuária por meio do que é conhecido como um sistema agrivoltaico, né? Então, ou seja, esse sistema agrivoltaico, que é a tecnologia explorada no projeto, ele é uma combinação de geração fotovoltaica em cima, produção agropecuária embaixo, ambas funcionando ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Apesar do mercado de fotovoltaico, né, de geração fotovoltaica, estar bastante difundido no Brasil e no mundo, o mercado de fotovoltaico, o mercado de agrivoltaico ainda é bastante incipiente e emergente, principalmente no Brasil, né? Esse mercado não existe atualmente. Além disso, também existem questões técnicas, desafios técnicos da combinação dessas 2 atividades no mesmo espaço, e que não aparecem normalmente quando elas são exploradas de forma separada, né? Então, questões de instalação, operação e até monetização das 2 atividades. Então, logo, esses pontos que foram colocados, tanto a incipiência do mercado, né, quanto as questões mais técnicas, elas acabam tornando o agrivoltaico uma tecnologia interessante para ser adotada como contexto empírico para esse estudo aqui, conforme proposto no artigo. Então, entrando na metodologia que foi adotada, né, proposta, como eu disse, a gente utilizou o duplo diamante do Design Thinking. Na primeira fase, no que seria o primeiro diamante, envolveu, além dos levantamentos de documentos, a execução de 19 entrevistas em profundidade com diferentes atores dessa cadeia, a fim de compreender as percepções, desafios e interesses, né? Esses dados eles foram organizados visualmente no mural, como está representado por esse GIF à direita, né? Então, utilizando post-its digitais, por meio do qual a gente executou o que no design é conhecido como Unpack Sense Make, né? Que é o processamento de todas essas informações, permitindo identificar padrões, coletar insights, entender essa nova cadeia de valor, os novos players que estariam envolvidos, construir versões preliminares de proposta de valor, versões preliminares de modelo de negócio e a geração de hipóteses que orientaram a fase seguinte de experimentação. Essa fase seguinte, o que seria equivalente ao segundo diamante ali da metodologia, ela utilizou como base essas hipóteses levantadas na fase anterior e a gente propôs a sequência de 3 diferentes experimentos, né, que seriam campanhas e anúncios em mídias sociais,
que levariam a uma landing page e, posteriormente, campanhas por e-mail. E juntos, esses 3 experimentos e esse sequenciamento permitiria, além de coletar evidências e aprendizados, também entender quais segmentos de clientes seriam mais propensos a uma adoção inicial da tecnologia agrivoltaica, à medida que esses potenciais consumidores interagiam com os diferentes experimentos. Para isso, então, a gente construiu um protótipo de uma empresa fictícia, né, utilizando práticas de CVC, o que a gente chamou de Sol Rural, composta por uma marca, perfil em redes sociais, landing page e blog. E a gente utilizou esse protótipo para executar os 3 tipos de experimentos citados anteriormente, né? Então, testar diferentes propostas de valor, modelos preliminares de negócio e as hipóteses. Com essa empresa protótipo, a gente executou 5 sprints sucessivas, né, de testes, utilizando diferentes métricas de tração, como taxa de engajamento, conversão por alcance e qualificação de leads. E entre os resultados, de uma forma resumida, uma vez que o nosso objeto aqui de análise é mais a aplicação da jornada de design em si, nesse contexto de P&D regulado, mas o segmento de pecuaristas foi o que emergiu como early adopter, né, com taxas de engajamento quase que o dobro das observadas entre os agricultores. Essas e outras evidências acabaram orientando a priorização também dos melhores modelos de negócio, os mais promissores para esse início de mercado agrivoltaico, e também outras questões outras descobertas que foram consideradas para se construir o que seria uma estratégia go-to-market ao final ali da metodologia. Além disso, na sprint final, a gente conseguiu capturar cerca de 63 leads qualificados, dos quais 2/3 desses leads eram exatamente os pecuaristas que foram identificados como early adopters. Com base nos resultados, né, a gente priorizou 2 modelos de negócio entre 7 que foram desenhados inicialmente na primeira metade da metodologia. Esse desenho, eu não vou entrar em detalhes, mas eu trouxe exatamente para ilustrar foram construídos 7 modelos de negócio, e aí no artigo a gente explica um pouco melhor a relação desses modelos com as áreas de responsabilidade e a atuação dos diferentes players, mas de uma forma resumida foram 2, como eu disse: arrendamento agrivoltaico integrado, que se mostrou mais atrativo e de melhor risco percebido, e autoconsumo local para produtores menores, né? E com isso a gente conseguiu, como eu disse anteriormente, construir uma estratégia go-to-market com base em todos esses aprendizados. A partir de tudo isso, refletindo sobre os aprendizados à luz das 3 questões de pesquisa apresentadas no início, a gente entendeu que, na primeira questão, né, que tratava sobre o papel das ferramentas de design de negócio, a gente viu que o uso do Design Thinking foi fundamental para estruturar as hipóteses de valor, a segmentação e o modelo de negócio em um contexto de alta incerteza, o que ajudou a equilibrar a viabilidade técnica e desejabilidade de mercado. Isso também reforçou o argumento de alguns autores, como Tisse, o Massa e o Tucci, sobre a importância dos microprocessos de construção de modelos de negócio. Na segunda questão, né, sobre experimentação rápida, a gente observou que mesmo em ambientes regulados é possível aplicar princípios de experimentação Lean, de Lean Startup. O uso de métricas de tração, como taxas de engajamento e leads qualificados, gerou evidências concretas, né, de aprendizado validado, alinhando-se a proposições de alguns outros autores também que foram considerados, como o próprio Ries, que é o autor do livro Lean Startup, e outros mais acadêmicos, sobre o valor da experimentação como processo de aprendizado organizacional. E, por fim, a terceira questão, né, sobre os desafios e aprendizados do P&D regulado, o estudo mostra que as barreiras institucionais não eliminam a inovação, mas exigem novas formas de experimentá-la, né? A cocriação entre ICTs, como o CPQD e a EPAMIG, utilities, como no caso da CEMIG, nesse projeto que foi utilizado, e os atores também do campo, como os que foram entrevistados, revelou uma estratégia eficaz, né, para promover a inovação sem romper a regulação, o que dialoga diretamente com estudos também de alguns outros autores sobre inovação regulada. Assim como conclusões principais, né, o estudo, então, de certa forma, confirma que o Design Thinking e a experimentação rápida são complementares na busca por viabilidade de inovação em contextos regulados. Eles permitem reduzir o hiato entre P&D e mercado, além de gerar aprendizado organizacional tangível.
Do ponto de vista teórico, o trabalho ele contribuiu ao detalhar os microprocessos da inovação em modelos de negócio, né, que é um ponto ainda pouco explorado na literatura, e ao mostrar também que a inovação pode florescer mesmo dentro de marcos regulatórios mais rígidos, né, desde que se adote uma lógica interativa e colaborativa, apesar de ser algo um pouco mais complexo nesse ambiente mais regulatório, rígido, né? Além disso, o escopo empírico é também uma limitação, né, entre as limitações que foram apontadas. Trata-se de uma pesquisação conduzida em um único projeto de P&D regulado. Isso pode, de fato, restringir a generalização dos resultados, embora ofereça um campo rico, né, de observação prática. Também é relevante notar que os experimentos se concentram na fase de validação de mercado, sem implementação física do sistema agrivoltaico até então, mas o projeto ele continua, o projeto de P&D que foi considerado, ele continua em execução e essa fase está em execução agora, exatamente. Mesmo assim, o processo ele revelou como ferramentas de design podem antecipar evidências de tração antes mesmo da instalação dos protótipos. E como próximos passos, a gente pode testar essa metodologia em outros projetos, tanto a ANEEL, do setor elétrico, como em outros setores regulados, e também conduzir pilotos físicos, né, como o que está acontecendo nesse P&D relacionado aqui no estudo, com produtores rurais que iriam experimentar e contribuir com outras variáveis para o refinamento desses modelos de negócio e a imersão do mercado. Outro avanço desejado seria aprofundar o estudo da inovação regulada, integrando as dimensões de governança, aprendizado e impacto institucional. Bem, essas são as principais referências que foram utilizadas, existem outras também, mas aqui eu só trouxe as principais. E é isso. Muito obrigado pela atenção e fico aberto a perguntas. Legal, bacana. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Obrigado. Bom, agora temos aí uns 5 minutinhos para considerações, perguntas. Alguém, primeiro abrir para a nossa estimada plateia. E se alguém quiser fazer alguma consideração aí para o trabalho do Daniel, fique à vontade. Renato, eu queria fazer uma pergunta. Claro, seu áudio está um pouquinho baixo, Luciano. Não sei se é para mim, se puder aumentar o volume, Tá. por favor, fique à vontade. Consegue me ouvir melhor? Sim, melhorou um pouco. Tá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Daniel, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu gostei muito do seu trabalho. A minha pesquisa de doutorado foi sobre energia fotovoltaica no Brasil, em Minas Gerais, e trabalhei com o CEMIG e vários outros atores aí do setor. E eu achei muito interessante que no final da pesquisa eu sugeri justamente que fossem feitos estudos sobre modelos de negócio, sobre novos modelos de negócio possíveis. Isso foi em 2024. Então, casou muito com a sua pesquisa. Ele é uma lacuna para a sua pesquisa, entende? Então, achei bem interessante, achei bem legal que já está evoluindo nesse sentido. Então, acho que o que eu estava pensando, de certa forma, faz sentido para outras pessoas também. Então, achei bem legal. Eu queria saber, a minha pesquisa era sobre cocriação de valor, mas sob a perspectiva do cidadão. Então, era uma análise sobre a participação do cidadão coproduzindo energia fotovoltaica. E aí você fala aqui da análise do P&D para poder alcançar o valor de mercado. E aí eu queria entender qual que era a concepção para você de valor de mercado. É um valor financeiro? Qual que é que valor é esse que vocês pretendem alcançar ou analisar no trabalho? É também o valor financeiro, tanto que no projeto existe uma etapa de viabilidade, de estudo de viabilidade econômica, que a gente não considerou dentro dessa etapa de modelagem de negócio, de validações, porque ela foi programada para ser executada mais à frente. Mas também eu acho que a proposta de valor mesmo, o valor que o sistema e a solução pode agregar no dia a dia desses consumidores que são majoritariamente produtores agropecuários e outras pessoas que podem explorar isso de outra forma. Eu acho que um dos resultados, deixa eu até procurar só o slide aqui, a gente tentou medir o que era valor para os consumidores.
os motivadores ali chaves, e no caso do nosso early adopter, que foi o segmento de pecuaristas, para ele o valor que ele percebeu muito nessa solução foi a diversificação de renda, então sim, algo financeiro, mas também o uso eficiente da terra dele, né? Então, para além do financeiro como uma forma de renda complementar ou uma outra forma de explorar, mas também outras coisas que podem agregar no dia a dia da operação dele. Não sei se eu consegui responder muito bem, Luciana. Não, respondeu sim, respondeu sim. Eu queria saber se era além do financeiro, do Sim, econômico. Ah, sim. legal. Estou curiosa para ler sua pesquisa. Ah, E obrigado. uma outra pergunta, rapidinho, Renato, só porque eu estou curiosa. Em relação ao conflito de interesse, você encontrou essa questão regulamentar? Por Uhum. exemplo, a CEMIG é ela que aprova os projetos. Sim, Ao os mesmo projetos de tempo, ela é conexão, se você diz. concorrente. Ao mesmo tempo, ela é concorrente, porque ela tem uma empresa da CEMIG que Uhum. trabalha com energia fotovoltaica. Vocês Sim. chegaram a se deparar com alguma questão de conflito de interesse na análise de vocês? Porque vocês trataram de regulamentação e eu fiquei pensando se vocês identificaram alguma coisa nesse sentido. Não chegamos a identificar, mas de fato o projeto ele poderia ser explorado, né? Os resultados do projeto pelo braço não regulado da CEMIG seria uma possibilidade, mas não chegamos não. O que a gente encontrou muito foi como balancear a questão técnica mesmo de inversão de fluxo, que isso é um impeditivo, um fator técnico que impede a exploração do mercado em algumas regiões, né? Então a CEMIG como instituição, como utility, esse é o calcanhar de Aquiles para ela, mas ela tem esse braço regulado que está explorando também comercialmente o mercado. Então, isso ficou bastante evidente. A proposta o estudo aqui ampliaria esses sistemas, mas ela exploraria tanto, ganharia financeiramente utilizando os resultados, mas também seria um problema para a operação da rede dela, né? Uhum. Tá joia. Obrigada, tá? De nada. Parabéns. Ah, legal, Obrigado. Daniel. Bom, só para talvez um ponto aqui antes da gente passar para o próximo trabalho, que eu gostei bastante, Daniel. Acho que o grande desafio do seu modelo é justamente, como você até cita no finalzinho da sua apresentação, que é em termos de governança, né? Como talvez incorporar esse modelo do ponto de vista de cultura organizacional, né? Para que ele não tenha o risco ou de ser só um ensejo pontual, ou de acabar sendo engolido justamente pela regulação que é muito forte, né, muito rigorosa nesse setor. Eu acho que isso ali vai ser o grande desafio da sua tese, né? Como se incorporar e não ser só um incentivo para uma ação pontual, mas que mude toda uma cultura de um setor. Eu acho que tem esse potencial. Bacana. Bom, vamos para o próximo trabalho, então. Estava até falando da moça, né, Luciana? Agora, Value Co-Creation in Co-Destruction in the Professor-Student Experience. Ambivalence of Artificial Intelligence in Higher Education. Ó, gastei todo o meu inglês agora. Luciano vai apresentar, né? Fique à vontade aí, Luciana. Quiser compartilhar sua tela? Você está falando, seu áudio está no mudo, tá? Nós estamos vendo sua apresentação, tá tudo certo. Só seu áudio que está mutado. Pronto, consegue me ouvir? Assim, tudo certo. Tá. Então, o título do trabalho é Cocriação e Construção de Valor na Experiência Professor e Aluno, Ambiguidades da Inteligência Artificial no Ensino Superior. Esse trabalho foi elaborado pela Amanda Teixeira Gandra, por mim e pela professora Josivana Silva Farias, que está aqui com a gente também na sessão. O contexto desse trabalho é o quanto a inteligência artificial vem impactando e transformando o setor educacional. Então, a gente percebe que nas universidades ela tem mudado a forma de aprendizagem, a gente está vendo uma aprendizagem mais personalizada, ela também tem sido utilizada como um suporte pedagógico.
utilizada para análise de dados na gestão acadêmica e também desenvolvendo habilidades novas, né, para os alunos, habilidades digitais. Entretanto, a questão é que não são só benefícios que a gente encontra no uso da inteligência artificial na educação, a gente também tem algumas preocupações éticas, sociais e cognitivas para os alunos, para os professores, a dependência tecnológica e o aprendizado superficial, também a diminuição na interação humana. São questões que vêm sendo apresentadas nas pesquisas, essas questões a respeito da inteligência artificial na educação. Então, a gente identificou 3 lacunas na nossa revisão de literatura sobre o tema. Então, Chandra e Ramon, eles destacam que a relação entre usuários e a inteligência artificial pode gerar isolamento social e afetar o bem-estar. Então, eles recomendam a investigação da percepção emocional dos usuários. Lameras e Arnab apontam a lacuna de estudos sobre IA focados em experiências de professores e estudantes, porque normalmente os estudos são baseados em experiências de estudantes, então ele acha que é interessante fazer com os dois ao mesmo tempo. Esses autores fazem essa sugestão. E Saxena e demais pesquisadores, em 2024, sugeriram investigar como que a IA pode gerar cocriação e construção de valor. Então, a partir dessas lacunas, a gente elaborou o problema de pesquisa, que é, embora a IA esteja remodelando o ensino superior, poucos estudos avaliam seu impacto em professores e alunos sob a perspectiva de valor. Então, o nosso objetivo, a partir desse problema, é compreender como que a cocriação e a construção de valor, ela emerge a partir do uso do ChatGPT em sala de aula, considerando o bem-estar percebido pelo professor e alunos no contexto universitário brasileiro. Essa é o nosso referencial teórico, foram as perspectivas teóricas que a gente utilizou para fazer essa análise. A gente usou a lógica dominante do serviço, que analisa a integração de recursos na cocriação de valor, na interação entre vários atores, em diversos atores. Então, a codistribuição de valor, que também é sob a perspectiva de Play e Cáceres, né, é o lado, vamos dizer assim, o lado oposto da cocriação de valor, é o lado negativo da codistribuição, desse processo de cocriação de valor, e as dimensões de bem-estar propostas por Laude. A gente formulou aqui esse framework antes de fazer a análise, que a ideia é a integração do recurso de inteligência artificial na interação entre professor e aluno, e esse sistema ele pode gerar o aumento do bem-estar, que seria o processo de cocriação de valor. Esse processo de cocriação de valor ele pode ocorrer nessas 6 dimensões, ou então esse processo ele pode gerar ele pode ser uma codistribuição de valor, gerando redução do bem-estar também nessas 6 dimensões propostas por Laude. Então, sobre a metodologia, o estudo, ele é um estudo qualitativo exploratório, a estratégia de pesquisa foi o estudo de caso crítico, a unidade de análise foi a experiência vivida pelo professor e alunos da Universidade de Brasília, a partir da utilização do ChatGPT como ferramenta metodológica de ensino em sala de aula. Foram coletadas 3 entrevistas semi-estruturadas, um professor, e a seleção desse professor foi intencional, ele era um ator-chave na universidade, porque foi o único ator identificado que já, à época, utilizava o ChatGPT como ferramenta metodológica, e os alunos que foram alunos desse professor e também utilizaram o ChatGPT como ferramenta metodológica. Então, esses alunos eles foram escolhidos por conveniência, a partir da disponibilidade deles e acesso também que tivemos aos alunos. Eles foram encontrados também por meio da técnica de bola de neve, então um ia indicando o outro, e a saturação teórica foi o que determinou a finalização das pesquisas em 12 alunos, a definição dos participantes, a quantidade de participantes. Então, a análise de dados foi feita por análise de conteúdo, de Bardan 2016, as categorias de análise foram cocriação de valor e codistribuição de valor, e dimensões do bem-estar profissional, emocional, social, financeiro, lazer e saúde.
Então, já nos resultados, a gente identificou que para o professor predominaram as experiências de cocriação de valor, então foram as experiências que aumentaram o bem-estar, especialmente nas dimensões social, profissional, financeira, emocional e de lazer, com destaque para o reconhecimento institucional e a valorização dele no mercado, do professor no mercado. No entanto, ele também identificou co-destruição de valor na dimensão de saúde, devido ao uso prolongado de tela, e profissional, quando ele apontou que os estudantes mostraram uma certa dependência da IA. Então, ele entende que profissionalmente, apesar de que, por um lado, foi positivo, também teve um lado negativo, porque ele entende que, de certa forma, o objetivo de aprendizado não estava sendo um pouco prejudicado por conta dessa dependência. Então, entre os alunos, os efeitos foram mais ambivalentes, então houve mais equilíbrio entre a cocriação e a co-destruição de valor. Então, embora eles tenham relatado benefícios como a personalização do ensino, economia de tempo e motivação, também mencionaram prejuízos como ansiedade, estresse, perda de interação entre pares e dependência tecnológica. A integração de IA no ensino superior, ela pode ser simultânea, ou seja, promover processos de cocriação e co-destruição dentro da mesma dimensão de bem-estar e sob a perspectiva de um mesmo ator. Ou seja, o mesmo aluno, ele na dimensão emocional, por exemplo, ele pode reduzir o bem-estar, ter a redução do bem-estar através do estresse e, ao mesmo tempo, ele pode aumentar esse bem-estar a partir da perspectiva de autoeficácia. Então, ele sente um estresse a partir do uso daquela tecnologia, porque são muitos dados, há relatos de que são muitos dados, muita informação, e ele fica um pouco sem saber o que fazer com tanta informação, mas, por outro lado, há um sentimento de autoeficácia, porque ele consegue trabalhar mais rápido, com mais eficiência, etc. Então, as dimensões de bem-estar estão interrelacionadas, sendo que algumas apresentam conexões mais fortes entre si do que outras, como o bem-estar financeiro e o bem-estar profissional. Aqui é um modelo que foi elaborado no trabalho, que demonstra que essa cocriação de valor e co-destruição de valor, ela pode alterar, né? Vamos dizer assim, a mesma prática pode gerar a cocriação de valor e a co-destruição de valor, a mesma integração, a mesma interação, quero dizer. Aqui a gente representa as 6 dimensões que foram analisadas de bem-estar e alguns relatos aqui que demonstram como que foi co-criado o valor. Aqui em cima, no mais, é a cocriação de valor e como que foi co-destruído o valor em cada uma dessas dimensões. Então, quais são as contribuições? A contribuição teórica foi a proposição desse modelo que eu apresentei para vocês, que busca compreender os efeitos ambivalentes do uso da inteligência artificial nas interações entre professores e alunos na sala de aula, a partir de perspectivas de cocriação e co-destruição de valor, e analisadas a partir dessas dimensões de bem-estar. Na prática, como a gente adota essa abordagem centrada no ser humano, ou seja, no bem-estar do ser humano, essa perspectiva teórica ela pode servir como subsídio para uma gestão mais consciente e equilibrada do uso de IA na sala de aula, promovendo aceitação e engajamento de professores e alunos e reduzindo os riscos de co-destruição de valor. E na perspectiva social, o estudo aponta caminhos para o uso de inteligência artificial no ensino superior de maneira mais consciente, humanizada, ao evidenciar tanto suas potencialidades como suas fragilidades a partir das dimensões de bem-estar dos envolvidos. Como limitações, identificamos que apenas um professor no curso de administração que usava a IA como ferramenta de metodológica em sala de aula. Então, além disso, a maioria dos estudantes, a gente teve uma visão limitada, né? A gente gostaria de ter ouvido mais professores, mas a gente não conseguiu identificar mais professores que à época usavam essa metodologia na graduação de administração. Então, a maioria dos estudantes também entrevistados não teve outras experiências com IA na educação, o que também pode ter limitado a profundidade de algumas respostas dos alunos, eles não tinham tanta experiência assim com IA. A gente incluímos também nos estudos os 2 principais atores do ensino superior, como professor e aluno. No entanto, outros atores poderiam contribuir para essa análise de cocriação e construção de valor, como, por exemplo, a gestão da universidade, que é responsável pela definição de políticas para o uso da IA.
E como agenda de pesquisa, a gente propôs que estudos comparativos entre instituições públicas e privadas, bem como entre outros países também, podem ampliar a compreensão sobre como os fatores culturais, educacionais e socioeconômicos influenciam a apropriação da IA e seus efeitos sobre a cocriação e construção de valor no ensino superior. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns, Luciano, pela apresentação. Passando agora para né, sugestões, considerações da plateia. Bom, eu vou fazer uma pergunta, então, Luciana. A gente viu, primeiro na pandemia, né, em termos aqui, já que estamos falando de pesquisadores, professores, a gente viu na pandemia e essa migração para o remoto, como os docentes tiveram que adaptar a sua, a sua didática para o ambiente remoto, né, para a aula remota. Não tem como a gente simplesmente transpor, né, tudo que a gente dá numa aula presencial para uma aula remota. E agora, com a popularização das ferramentas de IA, a gente tem esse mesmo desafio, né? A gente também não pode simplesmente jogar tudo que a gente fazia ou faz para uma IA fazer, né? E achar ali talvez o caminho ideal. E eu vi que no seu artigo, né, o professor cita a questão da preguiça mental. E aí a pergunta que eu faço, assim, até onde essa preguiça mental, ela é realmente consequência dessa automação cognitiva que traz a IA, né, que a gente joga para pensar por nós, e até a que ponto, na verdade, isso pode ser uma falha didática do docente na hora de transpor esse conteúdo adaptado, né? Eu acho que a gente tem essa mania de querer culpabilizar a IA, porque ela não vai ter direito de resposta, mas eu acho que fica essa talvez minha pergunta é uma pergunta muito mais reflexiva no sentido, né, de que até onde é uma falha docente, até onde de fato é uma consequência inevitável, digamos assim, dessa automação cognitiva. Ô, Renato, obrigada pela pergunta, é uma ótima discussão. O que eu coloco para os meus alunos em sala de aula é que eles têm duas opções, e é sempre uma escolha deles, sobretudo, porque ainda que haja uma falha do professor, o aluno sempre pode escolher o caminho que ele vai seguir. Então, ele pode escolher o caminho da cocriação de valor e ele pode escolher o caminho da construção de valor. Então, como que eu vou usar a IA e cocriar valor? Quando eu uso ela como uma. E a minha aula, ela é de gestão da criatividade e inovação. Então, eu falo. A primeira pergunta que eu faço para eles no início é: a IA, ela te ajuda a ser mais criativo ou ela ingessa a sua criatividade? E geralmente essa pergunta eles se dividem na resposta. Nunca é 100% uma resposta, né? E o que eu digo para eles é que ela pode ser essa ferramenta que vai ajudar a ser criativa quando ela usa a IA para te dar insights, né? Para te engajar naquele assunto, para te mostrar informações, para te fazer pensar. O problema é que, como é uma ferramenta muito nova e que os alunos ainda estão aprendendo a lidar com ela e aprendendo a ver como ela funciona, como fazer os prompts, até onde que essa IA vai levá-los, até onde que ela pode levá-los, a gente ainda constrói muito valor, entende? E de fato, quando a gente tem uma vida muito sobrecarregada, com muitas matérias, com muitas atividades para fazer e muitas entregas para ser feitas, você pega aquilo ali, você pega a atividade, em vez de você usar como insight, você busca a resposta. E aí você entrega a resposta do ChatGPT e não a sua. Aí você está co-destruindo valor, entende? E aí você de fato está engessando a sua cabeça. Você de fato está ficando dependente daquela. Porque se essa prática começa a ser recorrente de co-destruição de valor, você desaprende a ser criativo. Isso é natural, entende? Então, essa é a discussão que eu tenho em sala de aula com eles. Obrigado. Antes de passar para o próximo, também acho que só talvez, sugestão de estudos futuros é justamente isso, né? A consequência. Quais novas formas de cocriar,
aí ela pode trazer nessa interação, né, com o ser humano dentro da sala de aula e da mesma forma do outro lado, né, que novas formas de co-destruir aparecem. Eu acho isso bem interessante. Mas legal, parabéns pelo trabalho. Bom, vamos para o próximo, que é a inovação em parques temáticos, uma análise da produção científica internacional. Eu vi que o Edson está na sala. Sou eu. O meu áudio tá Eh, saindo legal, tá saindo bom para Estamos todo ouvindo mundo. bem. Perfeito. Graças a Deus. Fique à Deixa eu ver vontade, se eu pode consigo compartilhar sua compartilhar. apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É quadro de compartilhamento, é? Me Isso, é ajude o aí, que aí, share. aí eu consigo compartilhar todo um novo quadro. É, isso, você pode compartilhar tudo ou só uma janela. Compartilhar novo quadro. Deixa eu ver aqui, tá carregando. Tá aparecendo para vocês? É, estamos vendo seu quadro, né? Seu whiteboard. Você vai apresentar sua apresentação diferente? Não, não era isso Não, não, é o então PPT cancela. mesmo, né? Ah, então é. Então, eu falei, ué, não sei, às vezes vai fazer uma coisa mais storytelling, design thinking aqui para apresentar para a Deixa eu galera. tentar de novo. Onde é que eu... Ah, é compartilhar. Beleza. Achei aqui a minha apresentação. Agora sim. Tá em introdução. É que eu Isso, não estamos consigo ter um vendo. retorno aqui. Não, estamos vendo, só não está ainda na forma de apresentação, né? Em formato de apresentação, mas a gente está vendo. Agora tá? Agora sim. Agora sim. Então, prazer a Beleza, vai lá. todos. Eu sou Edson Rocha, graduado em administração aqui pela Universidade Federal do Ceará. Esse foi um artigo produzido junto com o meu orientador, o Augusto Cabral, e é uma inovação, é um artigo bibliométrico, inovação em parques temáticos, uma análise da produção científica internacional. É, Como é que eu tiro esse negócio aqui do meio? Tem como tirar, gente? Me ajudem aqui a tirar. Tem três bichinhos aqui que ficam interrompendo a minha Ah, é só visão. minimizar, porque a gente não está vendo, não, tá? É só você Pronto, minimizar aí na sua tela. minimizei. Minimizei. Pronto, deixa eu botar mais para cima. Passar. Então vamos lá. Os parques temáticos eles são destinos turísticos muito populares, né? Que atraem milhões de visitantes mundialmente. Cerca de 340 milhões de pessoas visitaram 130 parques em 39 países apenas em 2022. Esses parques eles oferecem atrações, passeios, shows, eventos, restaurantes e varejo. E apresentam um mercado de ordem de dar cerca aí de 84 bilhões de dólares. A inovação, tanto a tecnológica quanto a não tecnológica, ela emerge como um importante aspecto para aprimorar experiências imersivas, serviços personalizados, satisfação e retenção de visitantes, além de conferir uma vantagem competitiva, abrangendo mudanças em organizações, processos, operações, finanças e marketing. Então, uma busca preliminar na base de dados Scopus identificou 3.240 estudos bibliométricos sobre inovação, só sobre a inovação. Porém, poucos focados em indústrias específicas mesmo, como a indústria, sei lá, de laticínios, indústria de construção. E não foi encontrado nenhum estudo bibliométrico que trate especificamente de inovação em parques temáticos. Aí eu utilizei uma inteligência artificial paga, que eu usei $15 para achar ela. E aí eu consegui encontrar 2 estudos bibliométricos relacionados à indústria de parques temáticos. E mesmo assim, ele não tinha o foco em evidenciar a inovação, em dizer se era inovação ou não. E aí isso evidenciou essa lacuna na literatura. Então, o nosso estudo ele propõe explorar essa lacuna por meio da análise bibliométrica da produção científica sobre os parques, sobre os parques temáticos e inovação, com o objetivo geral de investigar como se configura a produção científica internacional sobre parques temáticos e inovação nesse contexto. Os objetivos específicos são analisar as temáticas por área de estudo,
analisar as publicações sobre os parques temáticos, sobre as inovações, e depois analisar os tipos de inovação. O estudo primário, ele tinha 5 objetivos, né? Quem conhece a bibliometria aí sabe que a bibliometria tem outras especificações. Então, para esse SEMEAD, a gente resolveu escolher enxugar um pouco, porque só tinha 16 páginas, e resolvemos trazer somente 3, certo? Nossa revisão de literatura, primeiramente, são os parques temáticos, que é o primeiro ponto para se entender o que significa ser um parque temático. Parque temático, eles são componentes relevantes no turismo, evoluindo lá do Trolley Parks, que eram os parques dos bondinhos, e aí depois tiver uma oportunidade, vocês podem pesquisar o que são isso, porque os primeiros parques temáticos no mundo foram por causa dos bondinhos elétricos. É bem legal essa história. Até os modelos da Disneyland ali por volta de 1955, né, que foi a primeira Disneyland lá da Califórnia. E sendo caracterizado por uma identidade temática, área tematizada, espaços com acesso controlado, a oferta integrada de atrações, comércio e alimentação, um destaque contemporâneo para o consumo híbrido em trabalhos performáticos e merchandising. A tematização, ela visa gerar experiências memoráveis, né? Quando a gente vai para um parque temático, a gente busca vivenciar algo que a gente nunca viveu, algo que a gente não tem em casa, ou algo que a gente já viu em um filme, que é muito viver aquilo presencialmente. Que existe produtos e serviços de alta qualidade. Enquanto a inovação tecnológica e organizacional responde a desafios de segurança, eficiência operacional, mão de obra e sustentabilidade, tendo as expansões internacionais, como, por exemplo, a primeira Disneylândia fora dos Estados Unidos, que foi a Tokyo Disneylandia, em 83, a Euro Disney, que teve vários problemas até se consolidar lá em 92, a Universal lá no Japão em 2001, a Universal em Singapura em 2010, a Xangai Disneyland, a Disneylandia mais cara, que custou 5 bilhões de dólares e demorou 5 anos para ser construída em 2016, como marcos estratégicos de crescimento e difusão de inovação. E inovação é praticamente uma palavra que todo mundo acha que conhece, acha que sabe o que é e a gente deixa passar. Mas aqui a gente traz o que realmente molda a inovação, quem são as pessoas que falam sobre inovação, né? A inovação é reconhecida fundamentalmente como fundamental para o processo socioeconômico global. A inovação constitui uma fonte de valor para os clientes e investidores, além de ser um fator determinante para o desempenho empresarial e a vantagem competitiva sustentável. O Manual de Oslo, um guia de referência amplamente utilizado, né, para a coleta e interpretação de dados sobre a inovação, criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e pela Eurostat. Vem desde a sua primeira edição, lá em 92, evoluindo para refletir a diversificação e a complexidade crescente das atividades inovadoras. E é aí que eu trago uma descrição dos tipos de inovação. Tem a inovação de produtos e serviços, isso tudo adaptado de todos esses autores, né? A inovação de processo, a inovação organizacional, a inovação em marketing. E aí o Manual de Oslo traz todos esses tipos de inovação, e aí vai de cada estudo descrever, dizer quais são os tipos de inovação que vai ser usado para aquele estudo. Para esse estudo, a gente resolveu categorizar nesses 4. Acabou que um foi detectado que não existe, como a inovação em marketing. Nenhum dos estudos que nós lemos foi detectado uma inovação em marketing direta, embora haja indiretamente, certo? E aí, como é que foi a nossa pesquisa metodológica? Nossa pesquisa metodológica é uma análise bibliométrica. Ela tem uma abordagem mista, porque primeiramente foi feita uma análise bibliométrica de teor quantitativo e depois com a abordagem qualitativa, buscando apenas os artigos que tinham realmente uma abordagem mais focada no parque e focada na inovação.
ela tem um caráter descritivo e o procedimento foi totalmente documental, certo? E como é que foi feito todo esse processo até encontrar esses artigos, né? A nossa população e a amostra. Para realizar esse estudo, utilizou-se a técnica da amostragem não probabilística, especialmente a amostragem intencional. Como é que foi esse processo? A única base de dados usada foi a Scopus. Então, os descritores que nós usamos foi Stem Park, Amusement Park ou Water Park, nos títulos, resumos e palavras-chave. Disso resultou 2.627 publicações. Aí enxugamos aí para um intervalo de tempo entre 1970, que foi o primeiro artigo encontrado, né, sobre parques temáticos, que falava até sobre lixos em parques temáticos, a preocupação era essa, até 2023. Esse artigo ele foi escrito em 2024, então a gente queria um ano fechado para poder fechar mesmo. E aí só agora ele está sendo falado aqui, né, para outras pessoas. Ele já foi apresentado em cadeiras para grupos pequenos ano passado. E em estado de, sim, era só artigos, não eram livros, não eram ensaios, e em estado de publicação final, que já tinham sido publicados finalmente. Então, assim, a gente tinha uma população de 1.451. Desses 1.451, foi lido simplesmente o resumo de 1.451 artigos, que levou quase 3 meses. Foi uma análise de resumo por meio da leitura flutuante, para eliminar as publicações que tinham polissemia de termos. E foi tão importante que foi simplesmente rejeitado 825 publicações, porque foi feita a pergunta: a publicação está realmente relacionada a parques temáticos? Não. Para vocês terem uma noção, tinha um dos artigos que era assim: uma emoção de montanha-russa. Não tinha nada a ver com parque. O nome montanha-russa estava a ver com outra coisa que era de outro assunto. Então, através dos resumos da leitura flutuante sobre polissemia de termos, nós achamos uma amostra de 626 relacionados a parques temáticos. Aí sim, foi feita uma outra pergunta para ele. A publicação aborda algum tipo de inovação e tem acesso aberto? Eu consigo ler este artigo totalmente? E aí sim, somente para 29. Então, aí, no final das contas, a gente tinha 2 grandes blocos. 626 artigos que compõem a primeira lista, que são publicações que compõem a amostra final da bibliometria sobre os parques temáticos, e 2 das publicações dentro da lista 1 que abordam algum tipo de inovação em parques temáticos, dentro daquelas 4 classificações que nós tomamos como referência: a de processos, a de organizacional, a de marketing. É a outra que eu esqueci agora. Então, nós vamos para a análise e discussão dos resultados. A primeira análise, que é a área dos estudos, né? A distribuição temática por área de estudo. Aqui é mais voltada para o estudo bibliométrico, porque nós usamos os 626 artigos. Ou seja, eles revelam uma ampla distribuição em 26 áreas distintas, como a figura 2 revela. A distribuição da produção científica por área de estudo. Sim, a área de gestão e negócios e contabilidade, ela ganha em disparado em relação ao montante. 25,9% está dentro da área de gestão, negócios e contabilidades. E quais são os principais temas? A satisfação, a experiência do visitante, a atratividade, intenção de visita, a qualidade do serviço e a estratégia organizacional. Em segundo lugar, é a área das ciências sociais, que foi até uma surpresa para a gente. O impacto cultural e social, o comportamento e o desenvolvimento do turismo, tanto local quanto internacional, vindo de lá para cá. Em terceiro lugar, a engenharia, o que é o importante. A gente achava antes, né,
esse era uma ideia que a gente tinha antes, de que a engenharia seria o segundo lugar, por envolver a estrutura de um parque enorme, é muito, 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 muito grande. A engenharia mexe muito com a estrutura do parque. E dentro dela, que é 10,3%, a segurança operacional, o desenvolvimento de atrações, manutenção e inovação. Aqui dentro da engenharia, a inovação é um forte fator. É nela onde há mais inovação, tanto na montagem quanto na estruturação de grandes atrações. E nas outras áreas, que é 23 áreas, impacto ambiental, acidentes, descarte de resíduos, inovação, tematização, previsão de demanda. Tanto que eu falei que o primeiro artigo publicado sobre parques temáticos, lá em 1970, foi sobre lixo. E há muitas entrevistas do Walt Disney dizendo que ele só criou a Disneylândia porque ele ia para parques que tinha muito lixo. E aí casa muito com esse negócio de o primeiro artigo publicado sobre um parque temático ser sobre há muito lixo dentro de um parque. E aí o nosso segundo objetivo, né, que é a inovação dos estudos em parques temáticos. A análise dos 29, agora a gente já vai para a lista 2, tratam da inovação em parques temáticos, revelou que 20 clusters distintos, dos quais 14 artigos são interconectados, formam 5 clusters ligados com cocitação, enquanto 15 artigos permanecem isolados, indicando um campo heterogêneo, com sub-áreas fortemente conectadas e outras independentes. Isso aqui é melhor eu mostrar, porque aí vocês têm uma noção mais visual, né? Então, aqui a gente percebe que há alguns autores que eles se interligam formando esses clusters aqui, ó. Então, dos 29 artigos total, formam-se 20 clusters formados, 14 artigos formam essas conexões e 15 artigos não formam conexões nenhuma. Isso é bem interessante. Os resultados revisados Edson, só desculpa te interromper um pouco, é o porque tempo, o né? tempo... por favor. Ai, meu Deus. Então deixa eu ir. Não, o Eu tenho trabalho está quanto? muito bom, né? Mas é porque a gente Eu ainda tenho tem quanto mais tempo? um, 2 minutos, é? É, Ai, meu Deus. dois Então tá, as minutos, vai inovações lá. do parque. Um pitch 3, agora. Dois, meu dois. Deus. Ó, os resultados revisados indicam que a interação tecnológica... Sim, então tá, a realidade aumentada, a realidade virtual, os ganhos em eficiências e os resultados financeiros são coisas que aparecem muito dentro desses aspectos, certo? Os tipos de inovação nos estudos em parques temáticos, os tipos de inovação que predominam é o produto e o serviço, a maioria é 55%, e o que menos predomina é inovações organizacionais, pensando na organização como um todo, é 15%. E o do meio é inovação em produtos. As grandes conclusões é que, deixa eu ir por coisa, evidenciou-se uma forte interdisciplinaridade entre negócios, engenharia social e psicologia que convergem muito para a abordagem de dimensão econômica, tecnológicas, culturais, sociais e ambientais dos parques temáticos, justificando a necessidade de abordagens interligadas que articulem a experiência dos visitantes, segurança, eficiência operacional e inclusão. A segunda, em relação ao segundo objetivo, né, constatou-se uma predominância em estudos de caso e uso recorrente de enquadramentos como a teoria da aceitação da tecnologia, com convergência com convergência temática em integração de realidade aumentada e de realidade virtual, gestão de fluxo, roteamento, incentivos em tempo real. A adaptação cultural, que é a glocalização, que eles usam muito esse termo, previdência, privacidade, ética, apontando a preferência por avaliações a análise dos tipos de inovação. Verificou-se, então, que a predominância é por produtos e serviços, porque o serviço em si é o que importa. Tecnologias imersivas importa bastante, a realidade aumentada, a realidade virtual e outras realidades que estão sendo criadas atualmente, como a Disney é um pioneiro nisso, seguido por inovação em processos, como gestão de fluxo, que são as filas, sistemas baseados em dados, e a menor incidência de inovação é a inovação organizacional, que é a globalização.
observa-se ainda uma tendência temporal de aumento de estudos sobre as tecnologias digitais, ou seja, os estudos vêm aumentando sobre isso. Essas são todas as referências usadas, não só aqui hoje, mas no estudo inteiro. E obrigado. Valeu, parabéns. Eu Parabéns. Eu que falo peço desculpa aí demais, por desculpa, apressar, gente. mas estava bom, né? Tava bom. Eu tava tão bom que eu nem percebi. Quando eu percebi o meu horário, eu falei, eita, só É porque é avisar. um assunto Mas que interrompe compartilhamento, né? Pronto. não, deu para ver que você domina bem, conhece bem. Legal. O... Alguém tem alguma pergunta? Eu vou fazer Desculpe. então, que eu estudo turismo também, não tema de parques temáticos. Parques temáticos eu sou apenas um Um espectador, um frequentador, cliente, né? Um um frequentador. cliente. Eu acho muito interessante. E nessa sua bibliografia, na sua pesquisa, né, trazendo um pouco aqui para o nosso tema, que é a gestão da inovação, você não chegou a ver nenhum trabalho sobre o uso dessas novas tecnologias, como o VR, né, o VR, realidade virtual, realidade aumentada, dentro dos parques temáticos? Eu digo Ah, assim, porque hoje a gente tem tem, né, muito. o período de imersão, e aí tem aquele debate, assim, no que você viu e na sua percepção, você acha que tem mais a ajudar ou atrapalhar na questão da autenticidade, né, da experiência? Porque parque temático a gente fala de experiência, né? Você entra numa Disney a primeira vez, Exatamente. você fala, meu Deus, eu lembro quando eu fui com a minha esposa, ela fala, Disney é superestimado. Entrou lá, pergunta qual é o dia que ela mais gostou da viagem. Volta a ser criança, né? E aí, usando, por exemplo, realidade aumentada, você pode ter essa sensação antes, né, de visitar, e você pode ter um sentimento de frustração. Eu queria saber, assim, se é mais benéfico ou maléfico nesse sentido. Alguns estudos provam que é benéfico. Depende do nível. Por exemplo, nos anos 2000, havia muitos estudos de caso sobre isso. Parece que o interesse diminuiu por não ser tão relevante hoje em dia. Por exemplo, cadeiras 3D no início dos anos 2000 era algo super relevante. Hoje não mais. Aí outras realidades que vão aumentando realmente a experiência passam a ser mais relevantes. O Beach Park, por exemplo, do lado do Insano, não sei se vocês conhecem, tinha uma realidade virtual onde você tinha a sensação de estar caindo. E em menos de um ano, ele parou de ser usado, porque era do lado do brinquedo. Por que ir para uma realidade virtual se você pode ir para o brinquedo de verdade? Né? Esse assim, é o meu ponto de vista, não tem nenhum artigo publicado. Então, sim, existem alguns artigos que mencionam isso. Legal, obrigado, Edson, pela resposta. Bom, gente, a gente tem o último artigo que é Relações entre Comportamento Inovador e Acesso à Política de Inovação, mas eu acho que não tem nenhum dos autores aqui na sala, né? Eu tenho, que aqui é do Francisco José Carlos, da Universidade Federal do Ceará. Acho que não, né? Foi por isso que eu Ah, também deixei o Edson falar, gente. Eu vi que ele tinha chegado último, eu falo, bom, a gente não ia estourar o tempo aqui. o Lázaro eu Mas, conheço, é um professor da né? Mas não, universidade. não conseguiram entrar. Bom, se alguém não tiver mais alguma consideração, eu abro espaço agora, e aí vale para qualquer artigo, tá? Dos três Obrigado pelo comentário que apresentados. fizeram, eu vi bem rápido. E parabéns a todos os antes. Né? Aí uma coisa que antes que eu leve uma bronca das nossas assessoras, então todos respondam, por favor, avaliar a nossa sessão, né, por meio do link que já foi disponibilizado pela Margarete, porque se depois vocês esquecem, a gente tem um quórum baixo. E aí sejam sinceros, e depois me passem o Pix de vocês, tá? Para avaliação, não tem problema, brincadeira. Mas bom, gente, então acho que os três apresentaram, não temos mais considerações, foram bons trabalhos. É legal que quando a gente tem essas linhas temáticas, os trabalhos dialogam, né? Quando o Edson foi apresentando, eu fiquei pensando lá no primeiro trabalho apresentado, né? Usar o design dele para talvez também aplicar ali nesse contexto de parques temáticos e também estudar disso a co-criação e co-destruição dessa interação, né? Dessa experiência que o parque temático vive, que é o mundo lá dentro, né? Daria para estudar essa formação interativa de valor e os recursos utilizados tanto pelos visitantes como pelo próprio parque,
às vezes na instrução de como utilizar um brinquedo, ou a questão da fila, né? Fala, pô, você está reclamando que tem fila, mas o aplicativo já te mostra que tem 2 horas de fila. Por exemplo, japonês, você falou, né, do Disney Tóquio lá, japonês adora uma fila, então eles não se importam de ficar 2 horas e meia. Agora você vai ali para a França, onde a Luciana está, acho que não sei se o pessoal gosta muito de encarar uma fila dessa. Aí já pode reclamar. Mas é muito legal, assim, como esse network, essa troca que a gente tem nessas sessões, eu gosto bastante. Então, agradeço a presença de todos, desejo ali um excelente resto de evento e de dia também. Não Calhau, sei, né, quem vai ir para presencial. Oi, a Maria quem Vitória tinha está levantado mão? sugerindo. A Maria Vitória está sugerindo uma foto, né? De todos. Vamos, por favor, não saiam ainda. Vamos tirar uma foto aqui da sessão para registro. Isso, gente. Vamos tirar uma foto. Parabéns pelos artigos apresentados. Os artigos estavam com temas muito interessantes e as apresentações também foram ótimas. Só reforçando, né? Avaliem a sessão e vamos deixar registrado essa nossa interação. Então vamos todos sorrir e tirar a foto. Eu tirei um print aqui, mas se alguém mais quiser tirar, porque aí fica registrado em vários. Como é que tira aquele print que fica todos do mesmo tamanho? Eu não sei fazer, mas se alguém souber. Botar em Esse eu formato também de não sei. mosaico. Ah, é. Ah, Depois compartilha com a gente, né? Alguém mais quer tirar? Eu gastei meu inglês, agora estou gastando meu sorriso aqui, gente. Vai estar câimbra, né? Eu já fiz uma, coloquei lá no grupo. Já fiz também? Mas tirar aí não, vou pegar aqui nesse. para registro seu? Mandar aqui no. Ai, que grupo mandou? Eu Bom, pego então aqui acho em que algum canto. a minha internet deu uma travada aqui, mas, bom, acho que a gente pode encerrar então a nossa sessão. Agradeço a participação de todos. Não tivemos, né, participação do último artigo, mas eu acho que foi de grande valia, assim, aprendi muito com vocês. Obrigadíssimo, pessoal. Obrigado, Obrigada. pessoal. Bom Parabéns a evento para todos. vocês. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada, Obrigado. pessoal. Parabéns a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.